Boa noite, gente. Então, vou estar dando início aqui agora a nossa a parte audiovisual dessa aula com recursos tecnológicos, digamos assim, né? Usei essa expressão como assim ampla, exatamente para precisar também que isso aqui não é a aula, digamos, né? Mas isso aqui é um vídeo, né? Para esse trabalho orientado de pesquisa, né? Ou seja, vou tentar fazer um vídeo de 30 minutos no máximo, não sei se eu vou conseguir, mas é a minha meta. E a ideia é exatamente que esse vídeo curto, né? Ou seja, a aula nossa, ela tem 4 horas a aula de duração, isso dá 3 horas e 20 minutos basicamente, e aqui eu vou estar com 30 minutos basicamente, né? Ou seja, isso significa que isso aqui é como que um aperitivo, né? Para as reflexões que vocês vão fazer, né? Assistindo do modo como vocês quiserem, em partes ou de uma vez só, e das investigações que vocês vão fazer em paralelo com relação a isso que eu estou falando aqui, né? Ou seja, os autores que vocês vão estar lendo, né, ou relendo, né, as pesquisas que vocês vão estar fazendo a partir dessa discussão, e isso como um todo, as reflexões, o que vocês escrevem, né, e anotam para a discussão no nosso próximo encontro, isso tudo vai constituir então essa aula, né? Ou seja, isso aqui é o aperitivo da aula, ou é o disparador, digamos assim, dessa aula que vai se constituir enquanto uma atividade assíncrona. Bom, essa aula também a gente pode considerar como um estímulo para um debate mais rico que a gente venha desenvolver, né, junto com a nossa convidada, né, a Alba, que vai estar nos visitando nessa quarta-feira, né? Então tomem também com essa perspectiva, né? A Alba vai estar abordando basicamente esse mesmo assunto que eu vou estar falando aqui, e a riqueza disso é exatamente que se 10 mil pessoas abordarem esse assunto, vocês vão continuar tendo muita coisa a ser discutida com base nele, porque as abordagens de cada pessoa que for discutindo esses assuntos vão ser diferentes, né? Então, essas diferenças, elas guardam essa riqueza. Bom, pesquisa performativa. A gente demorou, mas acabou chegando nessa ideia, e acho que é importante demorar exatamente para que a gente não tenha pressa de chegar nos lugares, né? Uma escada, ela tem um sentido de ser, e cada degrau tem o seu sentido de estar colocado naquela disposição, né? Eu posso até subir uma escada de 2 em 2 degraus, como eu particularmente gosto muito de fazer, para subir mais rápido, né? Mas certamente eu não posso, né, pisar no último degrau da escada, né, estando no chão, né? Eu não vou conseguir, né? A não ser que eu voe, né, através de algum outro artefato ou suba numa corda, que aí a escada não vai estar sendo utilizada, né? Mas a escada, enquanto esse, esse mecanismo, né, pelo qual eu posso estar subindo a um outro lugar, ela tem os seus degraus para que a gente vá usando e a gente vá, né, subindo e chegando nesse lugar. Então, andar, né, aos poucos é importante às vezes para a gente ir tendo uma transformação da nossa compreensão acerca das coisas. Então eu queria olhar um pouco em perspectiva isso que a gente veio discutindo até agora e como a gente vai chegar nessa questão, que é uma questão bastante complexa e que merece também cuidado exatamente pela complexidade que está colocada aí. Eu vou trazer uma série de outros elementos também para a nossa reflexão. Dentro dessa perspectiva, eu queria trazer exatamente uma pequena memória de duas discussões anteriores que para mim são pontuais com relação a isso que a gente vai estar conversando aqui nesse vídeo, né? Uma delas é o diálogo do Rubem Alves acerca da ideia de ciência, né? Nesse livrinho aqui, que é a Filosofia da Ciência, quando ele vai exatamente introduzir essa noção de ciência de um modo muito Rubem Alves de fazer,
a coisa, né? Ou seja, ele não vai colocar isso de uma forma sisuda e tal, né? Nem distanciada, nem rigorosa, né? Nem com empáfia, digamos assim, né? Mas ele vai partir exatamente de um princípio totalmente outro, né? Que é o princípio de abordar a questão trazendo a noção de senso comum, distinguindo o senso comum do conhecimento científico num primeiro momento, valorizando o senso comum, isso é importante, e depois demonstrando como o ato científico nasce essencialmente do senso comum, que o senso comum ele está sempre imbuído de um desejo de conhecimento que é inerente a todo ser humano. Ou seja, ele conecta a ciência ao homem comum de uma maneira fundamental, porque esse é o fundamento de qualquer ciência, né? E esse é o sentido daquele tripé que se fala da universidade, que reúne pesquisa, ensino e extensão, ou seja, que congrega isso e que através da extensão, inclusive, demonstra a necessidade do significado maior de toda a investigação científica, que é ela voltar-se para as pessoas, né? Então, Rubem Alves traz isso e é uma ótima forma da gente entrar na discussão sobre ciência, né? Porque então a gente entra nessa discussão sobre ciência e aí ele está falando inicialmente, inclusive, da ciência de um ponto de vista clássico, aquela ciência das ciências naturais, né? Ou seja, daquilo que a gente chama de ciências exatas, né? Desse campo chamado mais rigoroso, mais rígido, mais duro, né? Só que esse modo é um modo que, digamos, ele deixa soft essa ciência dura, né? E depois, nessa sequência, através do Joaquim Severino, nesse livro aqui, a gente pôde, né, não tão aprofundadamente como eu até gostaria, mas com a possibilidade de vocês pegarem a leitura desse capítulo 3 a qualquer momento, que é fundamental, né? Tanto Rubem Alves como esse capítulo aqui, e estarem fazendo um percurso novamente, né? Nele, quando ele fala sobre teoria e prática científica. Que aí o Joaquim Severino ele vai apresentar esse percurso também, né, da teoria e prática científica de uma maneira bastante didática, né? Ele vai demonstrando como a ciência nasce como uma espécie de substituta da metafísica, né? Como uma forma de conhecer o mundo e a realidade na qual estamos inseridos, que nos possibilita nos relacionarmos com a realidade, interferirmos na realidade, transformarmos o mundo no qual vivemos de forma mais eficaz, né? E a partir exatamente desse nascimento, né, da ciência e do pensamento científico que acontece toda a transformação social, né, que a gente tem conhecimento, né? Transformações que vão se dando cada vez mais velozes, né? E que a gente nunca pode perder de vista a sua importância, né? E acho que a nossa experiência com a pandemia, né, nos últimos anos nos deu de novo a necessidade de perceber, né, nós artistas, né, o quanto essas chamadas ciências da natureza, né, ciências exatas têm uma necessidade, uma importância enorme, né? E aí o Joaquim Severino vai demonstrando como é isso que a gente vai chamar de ciências naturais e de ciências exatas, né? Elas vão estar exatamente embasadas a partir de uma perspectiva conhecida como positivismo. E que a gente normalmente, né, principalmente nas humanidades, a gente sempre ouviu falar do positivismo de uma forma pejorativa, né? E eu acho interessante o modo como o Joaquim Severino traz, porque isso acaba um pouco com esse tipo de cisígia, diria assim, né? Esse conflito, né, entre ciências da natureza, humanidades, né? Do mesmo modo que é importante às vezes a gente acabar com essas polaridades semelhantes quando acontecem, por exemplo, entre licenciatura, bacharelado, isso ou aquilo, quando essas coisas, né, são
um exemplo enorme da pergunta clássica, diríamos assim, né? O que pode a mão esquerda sem a mão direita, né? Não em termos de política, mas em termos de mão mesmo. Então, assim, mas colocando isso no sentido preciso, né? De a gente colocar cada coisa no seu lugar, né? Ou seja, pensar em positivismo em termos de humanidades, né? É uma limitação, mas a estrutura científica positivista aplicada ao território onde ela nasceu, ela continua sendo de uma importância enorme. Pode vir a se transformar no futuro? Pode. Outras coisas podem surgir? Podem. Tem muita ponta sem nó ainda, tem muita coisa em aberto nesse lugar aí super fechado, né, dogmático, né, das ciências naturais e que precisam, né, ser transformados, né. Mas também não é tarefa nossa, que somos de outro campo. A gente pode dar as nossas intuições e dizer, olha, aquilo que a gente descobre do campo da humanidade, das humanidades parece apontar falhas aí também. Isso é importante, né, é significativo. Mas não negar exatamente toda a construção que a gente tem e que nos possibilitou, né, nos últimos anos, por exemplo, a gente ter uma vacina contra a Covid que permitiu que a gente voltasse a ter convívio social, né? Então, colocado isso, né, depois o Joaquim Severino vai apresentar exatamente como vai surgir a necessidade de novos paradigmas metodológicos a partir das discussões sobre o campo das ciências humanas, né? Então ele vai demonstrando como inicialmente a vontade de aplicar os paradigmas científicos ao campo humano vai dar origem, né? Ele fala de duas correntes, né? O funcionalismo e o estruturalismo, né? Sendo o estruturalismo, né, a abordagem mais conhecida por nós, né? Principalmente através do linguista Saussure, que se escreve em português Saussure. É importante a gente ter essa clareza, né? No campo da antropologia, especialmente através do Claude Lévi-Strauss, né? Que todo mundo sabe como se escreve porque é mais conhecido. O Claude Lévi-Strauss. E o que está colocado aí no estruturalismo e que se demonstra como uma limitação para as humanidades depois? Exatamente porque essas duas correntes, tanto o funcionalismo quanto o estruturalismo, tentam olhar as coisas de um ponto de vista também objetivo, no qual as estruturas, e aí eu estou falando especialmente do estruturalismo, né? As estruturas, seja da linguagem ou da cultura, vão ser determinantes na realidade onde a gente está inserido, de modo que sobra pouco para o sujeito, ou seja, a estrutura da linguagem ou a estrutura das relações, dos rituais, etc., e aí, segundo o Lévi-Strauss, né, vão ser extremamente determinantes das relações que vão ser construídas socialmente. Mas aí surgem, por necessidade, né, as pessoas começam a desconfiar muito dessa preponderância das estruturas, né, sobre o indivíduo, né, e começam a propor algo que é bastante inovador e ousado, diria assim, né? Ousado por quê? Porque para o ponto de vista positivista das ciências naturais, sempre se mostrou como fundamental o sujeito da pesquisa evitar a sua própria subjetividade na abordagem, na pesquisa, né, que ele vai estar fazendo. Por quê? Porque o sujeito, a sua subjetividade vai causar erro, vai criar uma confusão ali na compreensão da realidade objetiva que está sendo estudada. E o que é que as humanidades vão propor a partir de algumas novas abordagens metodológicas que vão surgir, mais especificamente a fenomenologia, a hermenêutica e a arqueogenealogia, né? Segundo esses conceitos esses nomes, né, que o Joaquim Severino apresenta, né? A grande diferença de imediato é que elas colocam o sujeito
na centralidade da questão. Elas não só deixam de evitar a subjetividade, como elas vão afirmar que a subjetividade tem uma preponderância grande e vai ser em função das subjetividades, ou seja, considerando as pluralidades, que essas novas abordagens metodológicas vão ser erguidas contra a corrente positivista que ainda dominava até mesmo o estruturalismo de Saussure ou de Claude Lévi-Strauss. Então aí vai nascer exatamente, digamos, um novo paradigma que vai nortear as ciências humanas, né, que vai ser esse paradigma, né, esses paradigmas, né, da fenomenologia, da hermenêutica, né, a hermenêutica muito utilizada pelo Michel Foucault, né, a hermenêutica que toma, né, a ideia do sujeito, né, desejante como centro da questão, né, o desejo como um vetor determinante, né, das relações, e depois a arqueogenealogia representada especialmente pelo Gilles Deleuze e pelo Félix Guattari, que a gente precisaria de uma aula inteira para estar conversando, né? Mas, enfim, a questão toda que está colocada aí desde a fenomenologia é exatamente a centralidade e a importância do sujeito, né, da subjetividade, né, nessas questões, e aí vão surgir, né, digamos, propriamente as pesquisas das humanidades que a gente conhece hoje em dia, com as suas diversas suas diversas metodologias, né, que a gente vê observando, a pesquisa participante, a etnografia e etc., né, pesquisação e tudo isso. Então as coisas até então elas pareciam, né, bem resolvidas, né, conforme as coisas, né, essa organização que ficou estabelecida, né, então digamos que o pessoal das ciências naturais dizem, bom, ok, aqui as coisas são assim, a gente evita a subjetividade, ao rigor positivista, a gente trabalha em termos de medição, etc. E aí tá, e do outro lado estão aí as humanidades, né, com a sua abordagem, e aí, claro, o modo como as ciências da natureza, elas sempre falaram sobre as humanidades, sempre foi com um certo preconceito, e sempre, até hoje, na verdade, né, digamos que o poder está mais daquele lado, e onde está o poder também está o dinheiro, naturalmente, né? Então a gente vê muitas vezes um incremento de investimento, de pesquisa muito maior nesse lugar aí, né? Até pelas respostas objetivas que eles dão a diversos problemas, né? E muitas vezes um despeito às humanidades, né? E quando eu falo isso, eu sempre lembro muito de um professor que eu tive tanto ódio dele na graduação, que uma vez, ele sendo uma pessoa das humanidades, ele comentou na época o Compact Disc, né, o CD, né? Era uma nova invenção. E aí ele falando, né, que mas ele querendo dar a entender de que as ciências exatas, no final das contas, eram muito mais importantes para a humanidade, ele dizendo, a realidade é que você vai olhar os avanços, né, do que é que está trazendo aí as ciências exatas, e são várias descobertas na medicina e tal, e isso, aquilo, ou agora mesmo a invenção do Compact Disc, que aí dá Então são sempre invenções incríveis que estão surgindo, que estão transformando a nossa vida. Aí você vai olhar no campo das humanas, você vai ver o que? A pessoa desenvolveu uma pesquisa e tal. Então a gente tem que reconhecer que realmente as exatas elas são mais importantes, dizia esse maluco, né? Eu não disse porque eu não estava com paciência e tinha muita preguiça na época, já estava me formando, então estava com muita preguiça para falar. Mas eu fiquei perto de falar e perguntar para ele o que é que ele faria com o CD, né? Além de lançar ele como um objeto de brincadeira, assim como um bumerangue ou como qualquer merda que ele tivesse nas mãos, né? Se ele não tivesse conteúdo para colocar dentro desse CD, né? Na época você colocava música dentro do CD, né? Era a pergunta mais objetiva, mais, né, simples para uma tolice como essa, né? Mas só para dar um exemplo
essas barreiras que às vezes se colocam entre um campo e outro. E aí a gente chega aqui agora no Brad Hasman, Manifesto pela Pesquisa Performativa, que é o nome do textinho dele, né? Então, o Brad Hasman, ele vai começar a discussão dele, né, tentando propor, e é um manifesto, esse texto que ficou muito conhecido, um terceiro paradigma. E ele classifica os dois paradigmas anteriores de modo um pouco diferente do Joaquim Severino. Ele vai dizer que, no final das contas, a gente está falando de dois tipos de pesquisa. A quantitativa, oriunda do positivismo, naturalmente, né? E a qualitativa, oriunda das novas escolas epistemológicas nascidas com as humanidades. Então ele vai falar disso, né? De que as coisas parecem estar bem arrumadas, né? Dentro dessa realidade e desse formato binário, né? De você ser ou quantitativo ou qualitativo. E aí ele vai começar falando exatamente que tem uma certa insatisfação que tem aumentado nos últimos anos. E essa insatisfação diz respeito especialmente às pessoas ligadas às artes, às mídias e ao design, que então não encontravam, né, um espaço para respirar, porque naturalmente o campo quantitativo não apresentava resposta ou caminho possível, e tampouco o campo chamado de qualitativo, né, por ele, ele classificou assim, apresentava muitas soluções porque tinha um formato um pouco amarrado também, tem, né, segundo o que ele vai estar trazendo. E aí ele faz inicialmente uma classificação sobre essas formas, né, aí ele vai colocar assim, o quantitativo, ele enfoca medidas e quantifica fenômenos. Enfoca medidas e quantifica fenômenos, né? E ele trabalha visando uma generalização dos resultados e a formulação de leis. Leis da física ou leis mais evidentes, mais imediatas, como determinados fatores que vão determinar a possibilidade de você fazer uma vacina, por exemplo, né? Ali a pessoa determina algumas leis essenciais com relação ao vírus, SARS-CoV-2, né? 2019, não sei. E a partir de determinadas generalizações que ele pode fazer, a partir de determinadas descobertas que ele faz, ele estabelece, né, uma ideia que vai ser generalizada, né, e que vai poder ser aplicada a todas as pessoas e vai ter o mesmo resultado, né. Essa é a característica básica, né, dessa ciência quantitativa, né, seja ela na área da medicina, da matemática ou da física. Sempre o que está por trás, né, dos resultados que elas obtêm são cálculos matemáticos. É a partir da matemática que ela consegue provar aquilo que ela quer provar, através de fórmulas matemáticas. Do outro lado, tem a chamada pesquisa qualitativa, que ele vai dizer, né? Elas têm perspectivas, abrange tanto as perspectivas dos pesquisadores quanto dos participantes, ou seja, a questão da subjetividade está colocada aí, né? E ela visa apreender o sentido da ação humana, né? Ou seja, a gente já está num outro lugar aqui. Não estamos falando em medir para aprovar uma lei e tal, etc. Mas estamos falando de sentido da ação humana, né? Ou seja, algo que já está em outro departamento, né? Que requer outro tipo de abordagem, né? E naturalmente as pesquisas qualitativas elas vão se estruturar não através de fórmulas matemáticas, mas especialmente através de textos, de discursos que vão estar sendo formulados, né? E aí essa coisa se organiza, ou seja, ele apresenta inicialmente um quadro similar ao quadro que o Joaquim Severino apresentou, só que usando outras terminologias, que dão também uma simplificação para você compreender esse binarismo de modo um pouco mais imediato, né? Através de duas palavrinhas, quantitativo, qualitativo. Todos nós já
ouvimos essas expressões, né? Perguntar, sua pesquisa vai ser qualitativa ou quantitativa, né? Quando eu era mais novo, perguntavam isso, eu dizia, gente, mas que coisa sem sentido, né? E eu, um cara da exatas, estou me perguntando se minha pesquisa vai ser mais quantitativa ou qualitativa. Como é que ela vai ser quantitativa? Claro que tem formas de ser, né? Mas a minha indignação tinha alguma razão também, porque é muito raro, né? No campo das humanidades e mais ainda no campo das artes, você usar métodos quantitativos, embora, em alguns casos, métodos quantitativos a gente sabe que são usados sim, né? No campo das humanidades também, né? E aí, o Haseman vai dizer que continua uma lacuna aí, né? E essa lacuna ele vai dizer que se refere especialmente à questão da prática e ao lugar da prática na pesquisa, e daí esse nome performativa. Então, ele vai dizer que diversos pesquisadores vêm se sentindo impacientes, né, com as restrições que o campo das humanidades impõe, né? E é uma coisa que a gente realmente sente e que para mim sempre foi muito claro, né? Até mesmo como professor, anos atrás, logo que eu cheguei no UFG, né? Então eu via alguns alunos falando que estavam usando o método da pesquisação ou da pesquisa participante, isso me incomodava muito. Porque quando aparecia eu sabia que estava vindo lá dos outros prédios, né? Do nosso aqui não estava. No sentido de que ele tinha aprendido isso lá na educação, lá não sei aonde, ou com pessoas que estavam lendo esses livros e estava meio que aplicando isso. Embora não fosse de todo ruim, porque na verdade, como a gente vai ver na discussão que o Brad vai estar trazendo, muita coisa da pesquisa performativa se organiza exatamente através de adaptações ou de utilizações muito singulares de formas, de métodos da abordagem qualitativa, né? Embora, né, falar que você está usando, às vezes, uma metodologia participante dentro de um contexto eminentemente performativo é completamente absurdo, né? Mas o que aqui ele vai dizer? Né? Ele vai dizer que a lógica principal reside em não ver a prática como um objeto a ser pesquisado, né? E aí ele vai frisar o quanto, por exemplo, existe um costume na área das ciências, né? Humanas mesmo, né? De trabalharem com noções como as noções de problema ou de questão, né? Há um tempo atrás, por exemplo, eu ouvi uma pessoa dizer assim que era impossível haver uma pesquisa sem haver uma hipótese, né? Uma tese de doutorado que não tivesse uma hipótese. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu disse, gente, mas eu conheço tantas que não têm hipótese. Mas isso ficou para trás, né? Na época, né? É claro que a pessoa estava errada, né? E a minha indignação vinha muito exatamente disso, né? A gente saber que é possível trabalhar a partir de outros paradigmas que não sejam o do problema, da questão ou da hipótese, né? Mas no campo das humanidades isso é impossível. Ou seja, no campo da pesquisa qualitativa, tal qual ela se estruturou, você sempre vai ter a lógica de um problema, de uma questão. E o Brad vai dizer que, de repente, uma pesquisa pode iniciar a partir de uma outra coisa. E aí, claro, a pergunta que resta é qual seria essa outra coisa, né? Que não seja o problema. E claro, vou dar uma pausa aqui fundamental. A gente discute positivismo e critica ele, sabendo que ele continua importante, válido e com muita aplicação. A gente vai estar criticando aqui, em alguns momentos, a lógica do pensar o projeto a partir de um problema, a partir de uma questão, a partir do lançamento de uma hipótese e da comprovação dessa hipótese a posteriori. Porém, sabendo que tudo isso continua sendo válido, importante e rendendo grande parte, se não a maior parte das pesquisas. Ou seja, essa discussão aqui não é no sentido de eu estou trabalhando a partir de uma lógica de um problema
então minha pesquisa não presta, eu vou ter que mudar, agora vai todo mundo ser pesquisador performativo. A coisa não é por aí, né? Mas, essencialmente, compreender outras perspectivas alarga a nossa capacidade de compreensão acerca da realidade, mesmo que a gente não faça parte dessa realidade. E por isso é importante, por exemplo, a gente compreender cada vez melhor também a própria lógica do pensamento positivista, né? Ou seja, ao invés de simplesmente dizer, o positivismo é horrível, vale muito a pena a gente compreender cada vez mais como funciona, porque através dessa compreensão a gente também percebe as nossas distinções em relação àquilo, né? E da mesma forma, né, a pesquisa performativa e suas distinções em relação aos modelos qualitativos clássicos, né? E mesmo que a gente continue, né, numa pesquisa de base mais qualitativa, discursiva, né, com metodologia em torno de um problema, ainda assim compreender o pensamento, né, que funda a ideia da pesquisa performativa alarga a nossa compreensão acerca da realidade e também nos ajuda a nos posicionarmos, né, e a lançar mão quando necessário, quando importante for, de recursos que venham de repente dessa experiência da pesquisa performativa também, e por que não, né? Mas aí então a gente pergunta, como seria então uma pesquisa que não parta de um problema? E aí o Brad, ele tem uma resposta extremamente, eu diria, ousada, né? E até perigosa. Ele diz assim, isso pode ser escrito como um entusiasmo da prática, né? Vontade de dizer assim, que é isso, cara? Entusiasmo da prática. Perigosíssima essa afirmação. Mas é possível compreender exatamente o que ele está falando, né? E aí ele vai meio que destrinchando essa ideia, né? Ou seja, a experiência da prática às vezes nos revela algo que não é dimensionável nem numericamente, nem discursivamente, mas nos aponta algo e nos estimula a continuar investigando aquilo que não é da ordem nem das palavras, nem dos números, mas da ordem da experiência. Naturalmente, nós como pessoas de teatro e dança e direção de arte e coisas do gênero, sabemos muito bem do que está sendo tratado aqui, né? E aí o Brad vai falando, né? A vontade ou a possibilidade que isso dá de você, então, a partir da experiência direta, você ir mergulhando, né, dentro de um universo que é bastante idiosincrático, porque é a sua investigação, né, em torno de determinadas coisas que vai gerando elementos, né, até você conseguir, né, ir estruturando, digamos assim, né, um corpo de experiências sobre determinada coisa, dentro da lógica de uma investigação baseada, né, pela performatividade, ou seja, pela experiência prática de determinada coisa, pela prática de determinada coisa. Essa é a grande questão. E aí ele esclarece e explicita um aspecto fundamental da pesquisa guiada pela prática, ou seja, da pesquisa performativa. Há vários nomes que são usados, né, mas no final é isso. Que é um aspecto que aí a gente precisa ter alguns apontamentos também, né? Ele vai dizer aqui, a segunda característica de pesquisadores guiados pela prática reside na sua insistência de que os resultados da investigação e as reivindicações de conhecimento devem ser feitos através da linguagem simbólica e da forma da sua prática. O que ele está dizendo, né, de modo muito expresso aqui, é que os resultados, né, e essa é uma reivindicação dos pesquisadores performativos, né, precisam ser expressos na simbólica própria da sua linguagem. Ou seja, um espetáculo ou uma experiência teatral na forma de experiência teatral. Uma investigação sonora musical na forma sonora musical. Uma investigação plástico-visual na sua forma plástico-visual. Uma investigação de códigos-fonte de computador na linguagem simbólica de códigos-fonte de computador. Ou seja,
ele propõe, né, ou pelo menos ele evidencia uma necessidade que a gente conhece bem, né, que se resolveria diretamente na sua própria forma. E aí eu coloquei exatamente uma questão aqui para a gente esclarecer, né, com todo o cuidado que a coisa pede, né, exatamente porque essa discussão não está acabada, não está finalizada. Porém, nesse momento ela está resolvida da seguinte forma, né? Ou seja, já houve muitos debates e muitos embates sobre essa questão, né? Se pode uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado se desenvolver inteiramente no suporte de uma outra linguagem, de uma linguagem que lhe é própria, que não é a das palavras. E isso já teve muitos formatos e muitas idas e vindas. Porém, atualmente, existe um consenso estabelecido, e mais do que um consenso, uma regra, uma lei. Ou seja, eu posso acreditar que a liberação do cultivo de cannabis sativa, ela é favorável e importante, né, ao desenvolvimento, né, da humanidade, da sociedade, por uma série de aplicações que tem, etc, etc, etc. Mas eu preciso distinguir o meu pensamento sobre esse assunto da realidade legal desse assunto, ou seja, a lei brasileira não considera, né, que seja legal ou possível, né, permitido o cultivo de cannabis sativa. Ponto. Então é nesse sentido muito preciso que a gente tem que ter essa compreensão, ou seja, o que eu vou expressar não é a opinião do que o Alexandre pensa, mas um consenso e uma regra, né? Ou seja, atualmente existem dois tipos de mestrado no Brasil: o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. No mestrado profissional, um professor pode, por exemplo, ter uma produção intelectual apenas artística. Ou seja, o professor pode ser um professor de mestrado profissional e não ter um único artigo publicado. Toda a sua produção intelectual ser espetáculos apresentados e exposições realizadas, etc, etc, etc. Isso é possível dentro da lógica do mestrado profissional. Porém, dentro da lógica do mestrado acadêmico, não. Nenhum professor do mestrado acadêmico pode ter apenas produção artística. Ele pode ter majoritariamente produção artística, mas ele vai ter que ter pelo menos uma publicação escrita no quadriênio, digamos assim. Ou seja, ele pode ter 10, né, produções artísticas e um artigo publicado em periódico qualificado, né, segundo a CAPES. Isso dá muito a dosimetria da coisa, né? Ou seja, a lógica que está se entendendo no Brasil atualmente para organizar essa questão é de modo similar de que a pessoa que realiza um mestrado profissional, ela pode, digamos que, levar mais a cabo os princípios da pesquisa performativa, estruturando, né, o seu trabalho final na forma de um espetáculo e apresentando talvez umas reflexões muito breves. Por quê? Porque o objeto em si, o seu trabalho, a sua investigação, ela não se traduz em palavras, mas ela é o espetáculo em si. Então, dentro do mestrado profissional, isso se torna viável, né? Porém, dentro do mestrado acadêmico, não. Dentro do mestrado acadêmico, a experiência artística, ela pode ou não existir. Agora, a dissertação de mestrado, ela é uma condição sine qua non para a emissão do diploma. Isso é como a CAPES acabou se organizando. E aí a gente entra num segundo aspecto,
que eu diria que é pouco abordado pelo Brad Hasman, que para mim ele é fundamental. E o Brad acaba discutindo muito essa questão, né, de você escrever ou não, ou fazer toda a sua investigação pela própria prática da coisa, né? Mas ele acaba não discutindo uma coisa que para mim é fundamental nisso tudo, que é, por exemplo, o tipo do discurso, né? Ou seja, lá no campo das humanidades, a gente tem uma forma de escrita e uma forma de discurso que a gente conhece bem, que é aquela chamada, né, a forma acadêmica, bem elaborada, né, que é uma forma bastante objetiva, né, que de certo modo se assemelha à perspectiva lá positivista, né? Ou seja, é uma linguagem mais objetiva, mais clara, menos subjetiva, mais precisa, né? Ou seja, apesar do sujeito estar envolvido, a linguagem na pesquisa, né, das humanidades tende a ser uma linguagem mais objetiva, mais dura, mais reta e que evite ambiguidades. E, no entanto, eu tenho percebido, né, tenho visto na minha própria experiência, né, há muitas formas de você desenvolver, né, uma dissertação e de você relacionar exatamente, e você aprofundar, inclusive, a sua pesquisa guiada pela prática com formas diferentes de discurso, mais poéticos, mais abertos à ambiguidade, né? Mais conectados à experiência prática, né? Mais recheados de elementos visuais, seja imagens fixas, seja audiovisuais, através de links que entram, né? Ou seja, uma dissertação que, de certo modo, pode ser um próprio grande hiperlink, né? Tanto de imagens que são postas e o modo como o discurso que essas imagens constroem, né? Constroem, né? O discurso que essas imagens constroem, assim como as possibilidades, né, de links que levam a discursos complementares em plataformas outras, né? Ou seja, é possível a gente pensar uma dissertação de diversos modos, né? Essa dissertação que é fundamental neste mestrado, que é o mestrado acadêmico, né? Mas então, voltando a essa questão, né, as formas de discurso e de construção do nosso discurso, essas formas eu acho que são muito importantes da gente pensar, repensar e discutir. De repente eu tenho, né, uma facilidade em desenvolver aquele discurso nos termos objetivos, né, que as pesquisas qualitativas, né, estão mais acostumadas, né, e eu posso usar porque eu me dou bem com ele, ótimo, não tenho nenhum problema com isso, claro, nenhum problema, né. Por outro lado, eu posso começar a investigar o meu próprio discurso e descobrir coisas novas através de uma certa determinadas aberturas dentro desse discurso, de como eu vou constituindo ele. E a melhor forma de fazer isso é se perceber. Ou seja, um paradigma que colocou a subjetividade como centro não foi criado porque eu quis inventar uma coisa, mas ele surgiu de uma necessidade. E aí eu acho que esse é o centro principal da questão em toda essa discussão que a gente vem trazendo ao longo desse período, né, de diálogos, né, em que a gente vai trazendo a pesquisa, as diversas modalidades de pesquisa. Mas o que é que a minha interioridade, a minha vontade de conhecer no sentido do Rubem Alves, né, o meu senso comum e sua ânsia de maior conhecimento, o meu ser artista, pesquisador, né, o que é que ele pede como possibilidade de expressão. E a partir disso, a gente pode estar identificando exatamente os lugares que podem responder e corresponder melhor às minhas necessidades. E se a ideia de uma pesquisa performativa atende a isso, corresponde a esse meu anseio, então vale a pena, né? E é muito necessário mergulhar nesse lugar, sabendo naturalmente que ao final eu tenho que ter uma dissertação,
escrita, mas também que essa escrita ela se abre, né, ao novo, ao não pensado, né, ao porvir, né, que cada nova pesquisa traz na sua inerência, né, no seu impulso de vir a existir. Bom, de modo geral é isso que eu queria trazer, né, sobre essa questão da pesquisa performativa, né, dos lugares que ela vai abrindo, da advertência que a gente tem que ter com relação aos modos de finalização de uma pesquisa de mestrado, né, ou seja, conhecer também as regras que balizam, né, o mestrado acadêmico é fundamental, né, a maior parte dos mestrados no Brasil é acadêmico, né, mas alguns são profissionais, por exemplo, o Prof. Arts, ele é profissional, né, ele é voltado especialmente para professores que atuam na escola, né. Mas esse mestrado que a gente tem aqui, ele se chama Artes da Cena, e ele é um mestrado acadêmico, porque a gente entende como um lugar mais amplo, mais rico e com mais possibilidades de desenvolvimento, inclusive de novas aberturas para novas possibilidades de escrita dissertativa, incluindo aquilo que a gente pode chamar de escrita performativa, que aí eu vou deixar como uma proposição de investigação de vocês sobre o que seria uma escrita performativa. Então é isso, gente. Boa noite. Eu não sei quanto tempo eu levei, talvez 1 hora, mas obrigado por terem assistido e nos vemos na quarta-feira.